Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou teólogo, catequista aqui da Matriz São José do Avaí. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixem aí o seu like, sua dúvida, sua pergunta, nos ajude a divulgar. E vamos à nossa vinheta. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. E vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Então, vamos lá, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bem, hoje, qual é o nosso tema de hoje? Como estamos já no finalzinho da Quaresma, na Semana Santa, a Quaresma termina na quinta-feira, ok? Da Semana Santa. Começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira. Aí na quinta-feira começa o Tríduo Pascal, não é? Então, aproveitando esse finalzinho de Quaresma, eu quero falar sobre por que Jesus foi tentado pelo demônio. Porque a Quaresma ela é baseada naqueles 40 dias que Jesus foi tentado por Satanás no deserto, como homem, né? Então, mas por que Jesus teve que ser tentado pelo demônio? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, porque, gente, é uma coisa que muita gente ainda não parou para pensar. E hoje nós vamos fazer uma reflexão teológica muito boa sobre isso. Então, fique conosco, tá bom? O texto é aquele texto muito conhecido, de Mateus capítulo 4, tá? Também Marcos capítulo 1 fala também dessa tentação. E Lucas capítulo 4 também fala, né? Os três evangelistas falam da tentação de Jesus no deserto pelo demônio. Por que São João não falou? Porque o evangelho de São João ele é diferente dos outros. E São João ele não quis repetir aquilo que os outros já tinham escrito. A gente sabe que o evangelho de São João foi o último
São Mateus foi mais ou menos no ano 50 depois de Cristo, Marcos mais ou menos ali no ano 60, Lucas mais ou menos no ano 70 depois de Cristo, e São João no ano 95, 100 depois de Cristo. Então, bastante tempo. Então, ele não quis já escrever aquilo que os outros já tinham escrito. E até que ele foi inteligente. Então, por isso que São João não narra, mas os outros 3 evangelistas narram. Por isso que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Por quê? Porque os 3 são parecidos, são evangelhos parecidos. O de São João já é diferente. Tá? O de São João é mais teológico, do que os de São Marcos, São Mateus e São Lucas. Ok? Mas vamos lá, gente. Por que Jesus foi tentado pelo demônio? Por quê? Para a gente entender essa tentação, a gente tem que voltar no começo da humanidade. Ok? Lá no comecinho da Bíblia, lá no livro do Gênesis, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá no começo do mundo. Ok? Tudo, gente, está dentro de um plano de Deus. Deus tem um plano para a humanidade. Ok? Então, dentro do plano de Deus, que a igreja chama de mistério da redenção, que tem o seu cume na Páscoa, na ressurreição de Cristo, por isso que nós vamos celebrar agora essa semana Páscoa, que é a maior festa cristã, é a Páscoa, né? Então, para a gente entender esse mistério da redenção, ok? Guiado por Deus, nos desígnios de Deus, que não é muito fácil da gente entender, a gente tem que voltar lá no começo, ok? Lembra, lá no Gênesis capítulo 3, que Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, ele foi tentado também pelo demônio, simbolizado pela serpente. O demônio não é uma serpente, ok? É uma simbologia. Por isso que a gente não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. São Paulo diz isso. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, você não pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Por isso que muita gente erra. Então, o demônio não é uma serpente, como o demônio também não é um dragão, como diz o Apocalipse. É uma simbologia, é um símbolo. O demônio é um anjo. Ele não podia nem ser um dragão e nem uma serpente. Por quê? Porque o animal, ele não tem nem alma. Entendeu? O demônio é um anjo. É espírito. Um anjo decaído. Era um anjo de luz, Lúcifer. Depois se rebelou contra Deus e virou demônio. Satanás foi expulso do céu. Todos nós conhecemos a história. Então, o mesmo demônio que tentou Jesus lá no deserto, tentou Adão e Eva. Ok? Lá no Gênesis capítulo 3, que nós chamamos de pecado original. E só que o que aconteceu? Lá no Gênesis, Adão e Eva caíram. A gente só conhece a história. Ele seduziu Eva, né, com aquela maçã, ou jaca, ou pera, né? Tô brincando aqui porque não tem maçã nenhuma, tá, gente? É outra simbologia. Não tem maçã nenhuma. Vocês não tiraram maçã. Né? Não era maçã nem jaca, não tinha nada. Isso é simbólico, isso é uma simbologia. Então, aquela fruta simbolizada ali quer dizer o quê? Deus tinha dado uma ordem para eles: não toqueis nessa árvore, no dia que vocês tocarem e comer da fruta, vocês vão morrer. É o quê? Desobediência. Eles desobedeceram a Deus, influenciados pelo demônio. O demônio influenciou, tentou Adão e Eva. Por quê? Porque ele tinha sido expulso do céu, Apocalipse 12. Não é? Ele e os demônios e o Satanás e os demônios foram expulsos do céu. Então, como ele já estava perdido, ele já estava no inferno, ele foi lá tentar, ele viu que Deus tinha criado o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, está lá no Gênesis 1:26. Tá? Por que ele foi tentar Adão e Eva? Porque os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus.
Então, aí ele falou, então eu vou lá oferecer para eles o quê? Eles vão ser deuses. Qual é a tentação do demônio para Adão e Eva? Se vocês comerem dessa fruta, vocês serão deuses. É o mesmo que acontece hoje. O mesmo que aconteceu lá no paraíso, acontece hoje. O homem quer ser Deus, o homem e a mulher hoje quer ser Deus. Eu faço a minha lei. Eu não quero mais saber dos mandamentos de Deus. Eu faço da minha vida o que eu quero, do meu corpo o que eu quero. Eu não aceito Deus, a lei de Deus, para me guiar. Por isso que muita gente se diz ateu. Não é porque Deus não existe, sabe que Deus existe. Mas se eu aceitar Deus, eu tenho que viver de acordo com a lei de Deus. Eu não quero isso, eu quero viver a minha lei. Eu faço a minha lei. É muito mais cômodo. Então, esse foi a tentação de Adão e Eva. Vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. O homem e a mulher são criaturas. Deus é o Criador. O homem não pode querer ser Deus. Ninguém pode ser Deus, nada. Deus é um só, é o único. Então, eles sucumbiram. E Adão e Eva, gente, principalmente Adão, Eva era a mãe dos viventes. Tá? Adão era o primeiro homem que Deus tinha feito. É o cabeça da humanidade. Então, como Adão e Eva pecaram, a humanidade toda sofreu. É o que nós chamamos de pecado original. Toda desgraça que existe no mundo é fruto desse pecado, que nós herdamos por herança, carência. Que eu já expliquei isso aqui também muitas vezes. Por isso que a gente tem que batizar o mais rápido possível quando nasce. Porque a gente nasce com o pecado original. Todo mundo, todo aquele que é homem, que é mulher, nasce com o pecado original. Só não tem o pecado original Jesus, porque Jesus é Deus, e a Virgem Maria, porque é mãe de Deus. Só. O resto, todo mundo teve o pecado original. Se nasceu homem, nasceu mulher, tem o pecado original. Aí que é apagado no batismo. Por isso que a gente tem que batizar o mais rápido possível. Entendeu? Então, como o homem e a mulher pecaram contra Deus, eles foram expulsos do paraíso. Está lá no Gênesis 3. Não é? Eles perderam a imortalidade, o homem passou. Aí o homem passou a sofrer, né, a ter doença e principalmente a morte. A morte entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. A gente não ia morrer se não fosse o pecado original. E o céu se fechou. O homem não tinha mais acesso a Deus. Estava fechado o céu. Nós estávamos todos condenados ao inferno. O demônio ele tinha um certo controle sobre a humanidade, tá? Por causa desse pecado de Adão e Eva. Tá? Aí vem o que nos interessa, né? Aí o que acontece? Como nenhum homem, diz o nosso catecismo, por mais santo que fosse, podia pagar esse resgate a Deus, que o pecado foi do homem. Então o homem tinha que pagar. Tudo na vida, se a gente fez alguma coisa errada, a gente tem que pagar. Não é assim na lei dos homens? Na lei de Deus é a mesma coisa. Tá? Deus age pela misericórdia, mas Deus também age pela justiça. Deus é pai, mas Deus não é padrasto. E todo bom pai corrige o filho. Diz a Bíblia, não é? Deus também corrige. Então, se a gente erra, a gente tem que pagar. Mas ninguém podia pagar essa conta, que era minha e que era sua. Todo homem, toda mulher. Então, aí, não é? Diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 10, que o verbo, ou seja, Deus feito homem, Jesus Cristo, sempre existiu, pediu ao Pai um corpo. Pai, dai-me um corpo para me fazer a tua vontade, descer na terra, e o verbo se fez carne no seio de Maria Virgem, por isso que ele precisou de Nossa Senhora, que é a nova Eva. Jesus é o novo Adão, né? Então, através da aceitação de Nossa Senhora, está lá em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel veio, então agora você vai conceber o Filho de Deus, que vai vir para tirar o pecado no mundo, salvar o povo.
Então Jesus nasceu como homem, ok? Para pagar a minha conta, a minha dívida e a sua. E cancelar lá na cruz a dívida que a gente tinha com Deus. A carta aos Colossenses diz isso. Jesus pregou na cruz a dívida que a gente tinha com o demônio. Então agora a gente não deve mais nada para o demônio. Jesus pagou na nossa conta. Isso é que nós celebramos na Páscoa. É a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ok? Mas para chegar lá, Jesus teve que passar pela tentação. Por quê? Porque assim como Adão foi tentado e foi vencido pelo demônio, agora Jesus tinha que vencer o demônio como homem. Jesus venceu o demônio não como Deus, porque Deus não perde para o demônio. O demônio não pode com Deus. Mas Jesus não venceu o demônio como Deus, como homem. Aí vai acontecer uma coisa que sempre achei muito interessante. Diferente, mas muito interessante. Se você ler aí em Mateus capítulo 4, versículo 1, diz aí no versículo 1 uma coisa que sempre achei interessante. Tá? Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo demônio. Olha que coisa interessante. Está aí na sua Bíblia, depois você lê. Mateus capítulo 4, versículo 1. Vou ler de novo. Desculpa. Jesus foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo demônio. Olha que coisa interessante. A terceira pessoa da Trindade levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado pelo demônio. Por causa disso tudo que eu já expliquei aqui. Por quê? Jesus tinha que passar por aquilo ali para vencer o demônio como homem. Aí vai acontecer as tentações, não é? Diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, por isso que na quaresma a gente intensifica o jejum, tá? O jejum, a esmola e a oração. A gente tem que fazer todos os dias, né? Sempre, mas na quaresma a gente intensifica, por causa de Jesus. Tá? Então Jesus, como homem, né? Ele ficou ali no deserto, ele teve fome. Tá vendo? A carta aos Hebreus diz que Jesus viveu, Jesus era humano. Tudo que a gente viveu, Jesus Cristo viveu. A única coisa foi o pecado. Ele só não teve o pecado, diz a carta aos Hebreus. O resto, Jesus sentiu tudo. Fome, sede, frio, calor, angústia, né? Tudo. Tudo que a gente viveu, Jesus Cristo também viveu. Por isso que ele nos entende. Porque ele é Deus, mas ele é homem. Ok? E aí o demônio se aproxima de Jesus com aquelas 3 tentações que nós já conhecemos. Não é? Primeiro Jesus estava com fome. Não é? Eu não vou ler tudo, gente, porque a gente já conhece o texto. Não é possível que ninguém conheça o texto. Eu não vou ler aqui versículo por versículo, porque todos nós conhecemos. Não é possível que você, cristão católico, não conheça esse texto. Porque todo ano a gente lê ele na missa, na quaresma, né? Na quarta-feira de cinza. No primeiro domingo da quaresma, desculpa. Então, gente, é um texto muito conhecido. Tem filmes, tem novelas, todo mundo sabe que Jesus foi tentado pelo demônio, 40 dias ali no deserto. Tá? Então, Jesus estava com fome, né? E o demônio mandou, né? Transforma essa pedra em pão. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? A parte material é importante? Com certeza, ninguém sobrevive sem o pão de cada dia. E ele fala no Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nada contra, não estou falando que a gente não tenha que fazer a parte social, né, ajudar as pessoas que estão com fome, né, e nós também trabalharmos para ganhar o nosso sustento. Nada contra isso, não estou dizendo isso. Agora, o mais importante, né, é a fome de Deus que o povo tem. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus.
Ele é a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é muito importante a parte social, a parte humana, a nossa vida cotidiana, é importante. Mas sem esquecer que Deus é em primeiro lugar. Primeiro Jesus. Ele primeiro. A gente tem que buscar primeiro Ele. O resto é acréscimo, como diz lá São Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto vos será dado por acréscimo. Deus vai nos dar, mas não é o mais importante. Deus em primeiro lugar. Então primeiro você tem que buscar Deus. A nossa meta, a minha e a sua. Tá? Aí sim, depois que a gente buscar Deus, aí Deus vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Que Deus é um Pai que Ele não nos abandona. Deus jamais vai deixar o seu... como diz a Bíblia, né? Deus não vai deixar a gente em tempos de penúria. Então, não adianta que Deus vai prover. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Nós rezamos isso na igreja. Então, com certeza, Deus vai provar as nossas necessidades. Prover as nossas necessidades. Mas primeiro buscar Deus. Nós temos que ter fome de Deus, fome da palavra de Deus. Tá? O profeta Amós, ele vai dizer uma coisa interessante. Vai ter dias que o povo de Deus vai ter fome e sede, não de comida e de água, mas fome e sede da palavra de Deus. E hoje, gente, o que mais a gente tem é pessoas aí pregando a palavra de Deus. Gente, hoje com a internet, você está vendo pregações aí. Eu no Instagram, no YouTube, o que eu mais vejo aí é pregações de padres, bispos, agora bispos também, graças a Deus, o próprio Papa. Estou sempre vendo na internet aí mensagem do Papa, mensagens dos bispos, né, os padres fazendo lives, né, e até os leigos também, não tem só o meu, tem muitos sites bons católicos, leigos, os católicos de verdade, daquele missionário Tiago Bruno, professor Felipe Aquino, que não é padre. Eu assisto o professor Felipe Aquino direto. Pergunte e Responderemos, Escola da Fé. Então, gente, nós não temos desculpa. Nós temos muitos padres bons aí pregando. Nós temos o padre José Augusto, nós temos o padre Paulo Ricardo, estou citando alguns. Padre Gabriel Vilavê, Frei Gilson, além das orações que ele está fazendo aí com o povo. Quantas pregações na internet do Frei Gilson? Maravilhosas. Fora aqueles que já nos deixaram. Mas, gente, é impressionante como que a gente tem pregações aí do Padre Léo, pregações do Monsenhor Jonas Abib, do Dom Henrique Soares, que já faleceram, mas deixaram aí ótimas pregações para você assistir. Então você não tem desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Você não tem desculpa. Aí na segunda tentação, né, o demônio leva Jesus lá no alto do templo e manda ele se jogar, né, se joga daqui para baixo, que os anjos vão te sustentar. Ou seja, faça um teatro, não é? Mostra que, e ele cita para Jesus o Salmo 90. O demônio conhece a Bíblia. Mas só que ele não vive a palavra. Ele conhece a palavra, mas ele não vive. Então, cuidado. Não basta também conhecer a palavra de Deus. Você tem que viver. Ele citou para Jesus o Salmo 90. Tem muita gente aí que gosta de citar o Salmo 90. Manda para os outros, né? Lê o Salmo 90. Mas não basta ler o Salmo 90. Tem que viver o Salmo 90. Viver o Salmo 22 e os outros salmos da Bíblia. Não basta você mandar para 500 mil pessoas, mas nós temos que viver. Muito mais do que falar, pregar, é viver aquilo ali. Tá? E Jesus vai dizer para o diabo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, não tente a Deus, não fique dando show. Não é? Não fique tentando a Deus. Deus é Deus. A criatura é a criatura. Cuidado, não questione Deus. Tem muita gente aí questionando Deus. Então não podemos questionar a Deus.
Os desígnios de Deus são uns, os nossos são outros. Por que Deus não age como agia antigamente? Deus vai agir a hora que Ele quer, na hora que Ele quiser, não é na minha hora. Eu não posso dar ordem para Deus. Até mesmo nas minhas orações, quando eu faço uma oração a Deus, Deus pode dizer sim, não ou espere. Deus não vai dar na hora que eu quero, é na hora que Ele quer. E Deus não vai curar todos. E para isso eu não posso blasfemar. Nem todos, gente, serão curados. Eu sei que muita gente não vai entender isso. Quem não tem fé não vai entender isso. Eu fiz uma oração a Deus, mas eu não fui curado. Nós não podemos blasfemar contra Deus. Gente, São Paulo, não é? Ele tinha uma enfermidade que ele pediu a Deus 3 vezes para tirar dele e Deus não tirou aquele espinho na carne. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 3 vezes ele rezou, pediu a Deus para tirar, e Deus falou que não ia tirar e não tirou. A gente não sabe o que era uma enfermidade dele. A gente não sabe se era espiritual, se era carnal, a gente não sabe o que era. Alguma coisa. Ele tinha alguma coisa. Uma enfermidade que Deus não tirou dele. Então, gente, nem todo mundo vai ser curado. Mas para isso a gente não pode tentar a Deus e blasfemar contra Deus. Aceitar a vontade de Deus. Faça a sua parte. Tome remédio, vá no médico, reze. Mas se você não foi curado, meu irmão, minha irmã, não blasfeme. Ofereça. Eu sei que isso aqui para quem não tem fé, não adianta. Isso aqui é só para quem tem fé. Ofereça esse sofrimento para salvar o mundo. É o que São Paulo diz, é o próprio São Paulo. Eu completo o meu sofrimento na minha carne, o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então ofereça esse sofrimento para a salvação minha, da minha família e do mundo. E na terceira tentação, o demônio, né, vai falar, eu te dou, ele é mentiroso, tá vendo como que ele é mentiroso? Eu vou te dar todo esse reino, que ele foi me dado. Deus não deu nada para ele. Olha só como é que ele é mentiroso. Por isso que a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Eu ganhei todo esse reino aqui, eu vou te dar se você prostrado me adorar. Aí Jesus vai falar, para trás, Satanás, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, só podemos prestar culto de latria para Deus. Eu não estou falando aqui só de imagem, não. Aí os evangélicos vão logo falar, tá vendo? Pode adorar a imagem. Não estou falando disso, não. Tem muita gente aí que às vezes não tem imagem em casa, entendeu? Fica criticando os católicos, né? Não pode ter imagem em casa, que é idolatria. Às vezes tem muita gente que não tem imagem em casa, mas idolatra o dinheiro. A gente sabe disso. Tem muita gente enriquecendo aí, falando de Deus, não é? Às vezes idolatra pessoas, bens materiais, carro, casa, não é? Agora, a idolatria de bicho. Agora estão idolatrando bicho agora. Bicho agora está com mais cartaz do que o ser humano. Cachorro, gato, está com mais prioridade que o ser humano. Então, gente, não é só imagem que é idolatria, não. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida e na sua é idolatria. Só posso adorar a Deus. Só Ele. Só Ele basta. Como Santa Catarina de Sena já dizia. Só Deus basta. Mais nada. Agora, 3 vezes aqui ele vai dizer a mesma frase. Está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui não é para ficar de enfeite na sua casa, não. Estou falando para você católico. Porque os nossos irmãos protestantes, eles devoram a Bíblia, porque eles só têm a Bíblia, não tem mais nada. Mas eu acho bonito o amor que eles têm pela palavra de Deus. E você que é católico? Fica lá pegando poeira lá na estante. Tem católico, gente, que não sabe ler a Bíblia, não sabe nem mexer na Bíblia. Eu estou falando que eu sou professor. Eu pergunto para os meus alunos, a maioria deles nunca leu, nunca pegou na Bíblia. Então, por isso que esse canal aqui é importante. Por isso que eu estou dando aula de estudo bíblico para esse povo. O nosso povo católico não tem costume de ler a Bíblia. De estudar, não é só ler, não. Estudar a palavra. Hoje, gente, não tem desculpa. Gente, eu fiquei sabendo de uma coisa que me deu vontade de voltar a estudar.
Quando eu fiz estudo bíblico aqui na minha paróquia. Na minha época, só se estudava o Novo Testamento, não se estudava o Antigo Testamento. Eu já fiquei sabendo e fiquei muito feliz que agora na paróquia tem estudo bíblico do Antigo Testamento, além do Novo. Olha que maravilha! Eu fiquei sabendo e fiquei muito feliz. Eu só não vou fazer porque eu não tenho tempo e nem condição de fazer. Fica longe para mim, acaba tarde, eu não tenho carro para vir. Eu tenho condição de vir. Mas se eu morasse perto da igreja, eu ia fazer de novo, porque na época eu fiz só do Novo, curso só do Novo Testamento. Agora estão oferecendo o Antigo Testamento de graça, gente. Não estão cobrando nada. Curso bíblico na igreja. E eu ouvi dizer que não tem muita gente fazendo. Eu querendo fazer, não tenho condição de fazer, eu queria fazer. E às vezes tem gente que tem condição de fazer, tem carro, tem moto, e não faz. Não aproveita a graça. É o que eu estou falando, não aproveita a graça de Deus. Aí o que acontece? Vem um irmão lá de outra religião falar de Bíblia com ele não sabe nada, porque não estuda. É o que Jesus está dizendo aqui. Está escrito. 3 vezes Jesus fala a mesma palavra. Está escrito. E os católicos? Ah, é culpa dos padres. Não é culpa dos padres não, porque os padres incentivam. Tá lá eles dão um recado lá na igreja, lá, ó, estudo bíblico, toda quarta-feira, às 20 horas. Agora o padre não pode pegar a pessoa pelo pescoço e levar. Então não é culpa dos padres, não, senhor. Os padres incentivam sim. É o católico que é preguiçoso. Ah, eu não vou ler a Bíblia porque é muito grande. Mas fica perdendo tempo no celular, fica lendo às vezes outra coisa que. Para estudar, não tem que gastar um tempo. Eu falo para o jovem. Às vezes o jovem não tem paciência de ler a Bíblia. Mas como é que fica ler romance? Não estou falando nem de coisa de colégio, nem de coisa de trabalho, mas vai ficar lendo romance, livro de romance. Que agora virou moda agora, negócio de dorama, agora é negócio de dorama, negócio de não sei mais o que, estrangeiro, virou moda. Como é que não tem tempo de ler um versículo da Bíblia por dia? Não é? Então Jesus venceu o demônio. Aí, olha o que diz aí. O demônio o deixou e os anjos aproximaram-se de Jesus para servi-lo. Olha que coisa bonita. Então, Jesus venceu o demônio. Adão perdeu para o demônio. Agora Jesus venceu as tentações. O demônio se retirou, ele não pode com Jesus. E aí agora vieram servi-lo os anjos bons, os anjos de Deus, tá vendo? Os anjos existem, tá vendo? Existem os anjos maus, os demônios, mas também existem os anjos bons. Nós temos nossos anjos da guarda. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver sendo tentado, agora eu quero encerrar. Eu já expliquei por que Jesus foi tentado pelo demônio. Porque ele é o novo Adão. Leia depois em casa, eu não vou ler agora, para ganhar tempo. Em casa, depois você lê Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21. Anote esse texto para você ler em casa. Eu não vou ler agora por causa do tempo. Nós já estamos aí com 33 minutos. Romanos capítulo... É um dever de casa para você, que é católico. Tá? Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21. É fácil de gravar. Romanos 5, de 12 a 21. Romanos 5, 12 a 21. Anote se você quiser. Morte em Adão e vida em Cristo. Então, gente, Jesus é um novo Adão. Diz aí, só vou ler um versículo. Só um. Versículo 19. Assim como pela desobediência de um homem, ou seja, Adão, desobedeceu a Deus, Gênesis 3, foram todos constituídos pecadores, e por causa do pecado entrou o sofrimento e depois a morte. Assim, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, todos se tornarão justos. Olha aí. Então, por isso que Jesus teve que ser tentado pelo demônio.
para que ele pudesse vencer o demônio como homem, não é? E nos dá o quê? A vitória, a justificação, a salvação, que depois vai ser conquistada na cruz. Entendeu? Então Jesus é o novo Adão. Assim como Nossa Senhora é a nova Eva, que não é a nossa aula de hoje. Numa próxima aula eu falo sobre isso. Ok? Então, houve o primeiro Adão que pecou, e agora Jesus é o novo Adão. Por isso que tem uma oração bonita na Vigília Pascal, onde diz que quando Jesus foi à mansão dos mortos, o primeiro homem que ele procurou foi Adão. Ou seja, o segundo Adão foi resgatar o primeiro Adão. Agora, se ele foi para o céu, a igreja não tem certeza. A gente não sabe se ele foi salvo ou não. Mas tem, né, indícios que sim. Porque a primeira pessoa que ele foi buscar, isso não está na Bíblia. Isso é uma tradição da igreja. Diz que a primeira pessoa que Jesus foi buscar na mansão dos mortos foi Adão. Ok? Então, gente, eu quero encerrar só dizendo mais uma coisinha. Se Jesus foi tentado pelo demônio, nós também seremos tentados pelo demônio. O demônio ele não é onisciente, ele não pode ler o nosso pensamento, mas ele é um anjo, ele tem muito mais poder do que nós. Então, através dos nossos atos, ele pode nos tentar. Agora, olha que coisa bonita, Jesus diz, São Paulo diz, que Deus é fiel. Ele não permite que a gente seja tentado além das nossas forças. Então, se você for tentado, se Deus permitir essa tentação, Deus vai te dar a graça de você vencer. E como você vai vencer? Primeiro pela palavra de Deus, que eu já expliquei. Jogue na cara do demônio a palavra de Deus, igual Jesus fez. Ele está nos dando um exemplo. Quando você tiver uma tentação, pega a palavra de Deus, vai meditar um texto bíblico. E faça outras orações de exorcismo. Já ensinei aqui. Pega o seu texto e vai rezando. E o demônio vai se afastando, porque ele não pode com a palavra de Deus. Você vê que ele acabou indo embora. Então, se você sentir qualquer tentação, meu irmão, minha irmã, busque refúgio na palavra de Deus e nas orações, seja ela qual for. Peça o auxílio de Deus, da Santíssima Trindade, da Virgem Maria. Não esquece que ela esmagou a cabeça de Satanás, dos anjos e dos santos. São Miguel Arcanjo também derrotou ele lá. Então, nós temos que estar protegidos pelo céu, não é? Pela igreja do céu. Nós somos a igreja da terra. Então, unidos à igreja do céu, a gente tem que vencer o demônio, que é um anjo decaído. Ele tem poder. Então, assim como ele foi tentar Jesus, ele pode também sim nos tentar. Deus permite? Às vezes Deus permite, mas a gente tem como vencê-lo. Ok? Eu não estou falando de possessão. Estou falando de tentação. Agora, se o demônio possuir uma pessoa, que pode acontecer também, tá? É raro, mas pode acontecer, aí tem que ser um exorcismo, aí tem que chamar um sacerdote, aí não pode ser um leigo. Eu sou bonzão, então eu vou lá fazer um exorcismo. Jamais faça isso. Nenhum de nós aqui tem poder para fazer exorcismo. Se for uma possessão, aí tem que ser um sacerdote, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.